processo aqui na sua cabecinha, nesses circuitos elétricos, e elas vão se encontrar com informações que você tem nessa memória, tá vendo? Joel Paulino também é cultura. Que você tem nessa memória antiga aí, que está ali no seu HD, e você vai juntando coisas, e isso vai formando os seus pensamentos. Os seus pensamentos geram emoções. Isso é tudo químico, gente. Isso é tudo da pessoa humana. Vão gerar emoções. Emoções racionalizadas geram sentimentos. Como assim, Joel? Você diz assim, eu fiquei com tanta raiva que deu vontade de... não vou terminar de dizer o quê, mas esse vontade de é o sentimento. A emoção é a raiva. Entende? Então, assim, a emoção racionalizada gera os sentimentos. Sentimentos, quando eles são repetidos, eles vão gerando comportamentos. Comportamentos repetidos vão gerando hábitos, e esses hábitos geram, então, uma forma de vida. Consegui ser claro nisso aqui? Ou vou desenhar? Então, eu vou devagarzinho. Não vou repetir, não. Senão, aí que eu não vou acabar mesmo. Mas o que eu quero dizer é que tudo começa dessa percepção de mundo, e isso vai processando, formatando a sua mente, os seus pensamentos. Esses pensamentos, então, tocam as suas emoções, são inevitáveis. Emoções são sempre esses circuitos elétricos ali que vão despertando umas glândulas e outras ali, e umas geram alegria, outras geram tristeza, outras geram nojo, outras geram rancor, tudo emoções que a gente tem e que vão sempre a partir dessa percepção, pensamento, emoção, sentimentos, comportamento, hábitos, vida. Isso aqui é a formatação da cabeça de todo ser humano. É assim que a coisa funciona. Então, eu vou pensar com você, hoje, aqui, em 3 passos. Vou tentar pelo menos. Primeiro, que o problema do ser humano é o seu coração. O problema do ser humano é o seu coração. A segunda coisa é que o problema do coração do ser humano é o pecado. Eu não vou pedir desculpa, mas se vocês pediram para falar de arrependimento, eu tenho que falar de pecado. Não é não? Né? Então, assim, o problema do ser humano é o coração. O problema do coração do ser humano é o pecado. E, por fim, nós vamos pensar sobre a metanoia, é o Espírito Santo operando o processo de arrependimento no coração do ser humano. Vamos tentar? Vamos. Se eu não conseguir, pelo menos já dei o resumo, já ficou aí. Mas olha só, primeiro vamos entender o que é o coração dentro da ideia bíblica. Assim, quando você olha para a Bíblia, aí, o que é o homem? O homem é espírito, alma e corpo. Aí as pessoas sempre me perguntam, Joel, você é tricotomista ou dicotomista? Isso não é língua estranha, não. Isso é coisa que o pessoal inventa na teologia, né? Mas veja só, a Bíblia Sagrada, ela não é nem dicotomista nem tricotomista. Isso é ideia que surgiu com Platão, gente, com Aristóteles. E o pessoal comprou as ideias. Aliás, lá no Antigo Testamento não se tem a menor ideia disso. Então, isso é uma forma didática de entender o homem. Mas a Bíblia vai nos mostrar que esse homem tem todas essas formações. Ele é corpo, ele é alma e ele é espírito. Aí funciona assim, o corpo. O corpo é aquele lugar da recepção, através dos sentidos, é o lugar da expressão, né? Você se expressa com esse corpo. O corpo é recepção, através dos sentidos, expressão. Tem uma outra coisinha, se eu lembrar no meio, eu falo. A alma é mente,
emoções e vontade. Mente, emoções e vontade. O espírito é comunhão, intuição e consciência. Eu sempre troco intuição aqui, porque a nova era acabou com essa palavra, né? Mas eu chamo de discernimento, mas é melhor intuição mesmo. Então, assim, ó, mente, emoções e vontade, o espírito, comunhão, consciência, intuição. A consciência é a parte principal do espírito. Quando a Bíblia fala de coração, a Bíblia está pegando as 3 partes da alma e essa parte principal do espírito. Então, quando a Bíblia fala de coração, ela está falando da sua mente com os seus pensamentos. A Bíblia está falando das suas emoções com os seus sentimentos. A Bíblia está falando da sua vontade com os seus desejos. E a Bíblia também está falando da sua consciência com toda a sua cultura herdada. Guardou isso aqui? Eu sou filho de pastor. Quando eu nasci, meu pai já era pastor. Então, ele é das antigas, um homem semi-analfabeto, que aprendeu a ler com a Bíblia, mas eu amava vê-lo pregar. Ele tinha aquela autoridade de pastor da antiga, lá da Bleia, e aí ele pregava e com aquele jeitão dele, ele dizia assim, Deus não é açougueiro. Vocês nunca ouviram isso, mas Joel Paulino também é cultura, eu falei, né? Deus não é açougueiro, esse negócio de que Deus quer só o coração, isso aí não, tal, mas eu não ignoro, também não é uma crítica que eu estou fazendo a ele, mas era o que ele entendia, é o que ele sabia, foi assim que ele aprendeu, e funcionava, gente, tinha um monte de gente que com medo corria lá para frente, aceitava Jesus e tal, funcionava, foi um tempo. Aí um dia eu me encontrei com um livro, comecei a me envolver com esse negócio, e eu entendi que, de certo que Deus não é açougueiro, e que quando meu pai falava isso, ele estava pensando nesse músculo aqui. Mas a Bíblia, muito raramente, vai se referir a esse músculo aqui, quando ela fala de coração. Quando a Bíblia fala de coração, ela está falando de mente, com os pensamentos, emoções com os sentimentos, vontade com os desejos e a consciência com toda essa cultura herdada. Então é isso só que Deus quer, Deus não quer mais nada de você. Aliás, é isso que ele pede, ele diz assim, filho meu, uau, dá-me o teu coração. Experimenta fazer isso. Entregar as... Amém. Experimenta fazer isso. Falar, Senhor, a minha mente está aqui, Tu és Senhor da minha mente com os meus pensamentos. Amém. As minhas emoções estão nas Tuas mãos e Tu podes, Senhor, tomar a minha vida e orientar e equilibrá-la, Senhor. Meus sentimentos querem ser dirigidos por Ti. Senhor, a minha vontade está nas Tuas mãos e ela está agora submissa à Tua, e a minha vontade será orientada pela Tua vontade, reflexo da Sua. Só isso. Experimenta dizer para Ele, Senhor, a minha consciência está aqui, enche ela de luz. Ilumina, Senhor, os olhos da minha consciência. É isso que Deus quer de você. A Bíblia chama este homem de homem espiritual. O contrário disso, ela chama de homem carnal. Quem viu a live ontem ouviu esse pedacinho também. Veja só, o problema do homem é exatamente o seu coração. E é nesse ambiente exatamente que Deus quer reinar em espírito. Deus quer ser o Senhor da sua mente com os seus pensamentos. Gente, fala para mim, tem liberdade maior do que a liberdade do pensamento? Você está aqui, corpo presente, olhando para mim, uns balançam a cabeça, outros fazem assim, mas eu sei lá onde andam os seus pensamentos essa hora. Você pode ir onde quiser com ele. Aliás, você pode dar linha na pipa e está muito longe desse lugar agora nos seus pensamentos.
Não tem liberdade maior do que essa. Até porque é campo minado, eu não tenho acesso, o teu vizinho de cadeira não tem acesso, ninguém tem acesso. Não, ninguém não. Tem um que tem. E que o salmista disse: Senhor, tu me sondas, tu me conheces. E ainda a palavra não me veio à boca e tu já sabes, porque de longe tu conheces os meus pensamentos. Amém. Amém. É isso aí, é nesse ambiente que Deus quer fazer um trono. É nas suas emoções. Gente, o lugarzinho difícil, ou coisinha tremenda, esse ambiente chamado as minhas emoções. E um dia alguém bolou um negócio lá, que a gente tem 4 temperamentos, e o cara precisava escrever aquilo, e ele escreveu dos 4 temperamentos, você conhece aquilo, pura ilusão, o sanguíneo, o colérico, o fleumático e o outro que eu nem lembro, e o cara precisava, escreveu aquilo, e daí veio um outro e lançou os 4 temperamentos controlados pelo Espírito. Gente, não existe, não tem. Não dá, se ele não chegar no centro da tua vida, no teu coração, e fazer um trono, não dá. Não dá, porque emoção é emoção. Você vai responder a ela e você nem pensa. Aliás, não dá de reprimir emoções. A Bíblia diz: irai-vos. Ira é uma emoção, irai-vos. E a gente diz: não se ira. Não, a Bíblia diz: você pode se irar, só não peca. Então, está ali o Senhor quer esse espacinho assim, e a gente vai entender isso, ou vai pelo menos tentar saber o que é isso. Ter uma vontade com os nossos desejos orientado pelo Espírito Santo. Sabe aquela coisa de, eu sou livre, Joel. Eu sou livre, cara, eu posso fazer o que quiser. Não pode, cara, isso aí é autonomia, isso aí é soberania. Quem pode fazer o que quer, quando quer, a hora que quer, é só Deus, você não. Você quer saber o tanto que você é livre? E quanto você pode fazer o que quiser? Diz assim: Joel, eu quero voar. Eu vou subir aqui em cima desse prédio e eu vou voar até o outro lado, lá na estrada. E aí, quando você bater as suas asinhas imaginárias, você vai entender claramente que a gravidade não é uma ideia sua, é uma lei. Essa ficou legal. É uma lei, cara, que te puxa para baixo. Você não é livre para fazer o que quer. Liberdade, liberdade ela tem limites. Liberdade ela termina exatamente no espaço do outro. Liberdade não invade espaço alheio. Isso aí é autonomia, isso aí é fazer a sua própria lei. Sabe o que Deus quer? Ele quer exatamente que essa vontade sua de orientar, dirigir, fazer, guiar os seus desejos, seja entregue na mão dele e diga assim: Senhor, a minha vontade agora é que eu seja dominado pelo teu Espírito. Sabe, o filho dele nos ensinou isso na hora mais tremenda da vida. Na hora que ele ia entregar a sua própria vida na morte, que ele viu que aquele peso era muito grande para ele, ele disse: Pai, se der, eu não quero beber esse cálice. Se for possível, afasta ele de mim sem que eu beba. Todavia, Pai, amém. Amém. Todavia, Pai, faz a tua. Faz a tua e não a minha vontade. Falar isso é tão fácil, mas viver é
um desafio de todo dia. Por fim, a gente tem nesse coração essa bolinha do nível. Sabe aquela bolinha do nível que diz assim, não, está um pouquinho para cá, Joel. Tem que subir um pouquinho aqui à direita, que é para a bolinha ficar certinha. Essa bolinha do nível que diz assim, não tá certo, não tá legal, isso é a consciência. A consciência é aquilo que quando você vai pegar a xícara de água com gás, enchi todo mundo de inveja agora. Com gás, as bolinhas estão, saltitando aqui, e você diz, eles podem ficar com inveja, João. Sabe aquele não ultrapassa, não vai, não faz isso. É exatamente esse espacinho moral que você tem dentro de você e eu também, que o Espírito Santo diz, eu quero fazer um trono aí. O nosso problema é o nosso coração. E é nesse ambiente que Deus quer reinar, que Ele quer fazer um trono. E é exatamente nesse ambiente do coração que a luz do Evangelho brilhou. Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele disse assim, aquele que disse que das trevas resplandecesse a luz, resplandeceu a luz do Evangelho nos nossos corações, e hoje nós temos esse tesouro, num vaso de barro. Foi exatamente nesse coração que a luz do Evangelho brilhou. Ou seja, o Evangelho primeiro foi comunicado à sua mente, você entendeu a mensagem, ele tocou nas suas emoções, e se ele não tocou, precisa tocar. Alguém diz, não teve emoção. Não precisa, porque você precisa sentir tristeza daquilo que você fez, e que levou ele para a cruz, e que por causa daquilo ele sofreu morte de cruz, para te tirar desse estado. Se você não sentir isso, você não está no processo de metanoia. Então tem que tocar as suas emoções, e ele tem que mover a sua vontade, porque é exatamente isso. Você está indo para lá, aí quando você vê a sua direção é essa, a luz do Evangelho está iluminando aqui atrás, você já foi informado na sua mente, já foi tocado nas suas emoções, e você muda a sua direção. É isso que é conversão. Você começa a voltar na direção da luz que brilhou na sua mente. Amém. Aí vem aquela coisa que você vai dizer assim, Joel, eu entendi tudo isso, e eu tenho certeza, cara, que quando eu falei, eu quero Jesus, eu estava sendo sincero. E quando eu canto aqui que eu amo Ele, que Ele é o meu paizinho, meu papai, e que eu quero estar pertinho dEle, Joel, eu estou sendo sincero. Eu não minto, eu não brinco com isso, eu estou falando sério. Agora, está pegando, o que eu quero eu não faço. E o que eu não quero, quando eu vejo, eu estou enfiado nisso. E eu juro para mim mesmo, eu falo para Ele, e eu digo, Senhor, nunca mais. E às vezes eu consigo, Joel, às vezes eu já consegui 3 meses, sabia? Mas um dia, quando eu acordei, estava lá eu de novo, eu falei, eu não sirvo para esse negócio. Só que dentro de mim tem alguma coisa que quer agradar a Ele. Nos meus membros tem outra que guerreia com a lei do meu entendimento. Eu sou um miserável, eu não sei o que eu faço. Amém, exatamente por não saber o que você faz, é que Ele já fez por nós, e Ele fez direitinho, Ele já fez, está feito, está pago, nego. Amém, amém, esse é o Evangelho,
E essa guerra é o tal do pecado. Só que eu li de um menino aqui, vocês conhecem a história desse menino. Esse menino, um dia ele acordou meio assim, e ele disse, pai, eu quero a parte da minha herança aí, e eu tenho uns planos. Eu tenho uns planos e não dá mais, eu não quero ficar mais aqui. O menino mostra exatamente para nós o que é o pecado. Por quê? Porque na cabeça da gente, a gente tem uma ideia de que pecado é um mal moral. Pecado é mal moral, e a gente até dá nome para ele. Pecado é o cara que faz isso, é o cara que faz aquilo. A gente sempre acha que o pecado é esse ato. Mas, na verdade, pecado vai além disso, gente. Na cabeça da gente, ou de muitas pessoas, a gente tem, assim, que um grande pecador é o cara que está detonado aí no canto da rua aí agora, ou subindo um beco qualquer desse da vida, ou que pôs o nariz aposto por faro porque vicia. E a gente vê o cara todo detonado e diz assim, ó, que o pecado está fazendo... E a gente acha que aquele é o grande pecador. Não, tem muita gente de carrão, de grife, tem muita gente muito bem na vida, tem muita gente que você até queria ser igual a ele, mas que ele é o retrato vivo do pecado. Por quê, Joel? Porque esse menino vai nos ensinar que o pecado não é só esse mal moral. O pecado é uma alienação. O pecado é aquele distanciamento que a pessoa perde o contato com toda a realidade da vida. O cara perde o contato com a... Antes de eu continuar a dizer, a gente tem que ter certo que a única realidade existente é Deus. Deus é a única realidade existente. Todas as outras subsistem nela. Todas as outras são a partir de. Não tem aquilo que você pode dizer assim, isso aí tem substância e existe por si mesmo. Não tem. Todas as coisas são a partir de. Me diga uma coisa aí que é obra do nada. Não, nem pensa que tu vai endoidar, não tem. Até os caras da ciência, eles foram voltando, e quando eles chegaram num lugar que não dava mais, eles pararam num negócio do tamanho da ponta de um alfinete, que era uma bolinha totalmente complexa assim, bem apertadinha, e eles disseram que aquela bolinha do nada foi friccionando em si mesmo, e ela foi inchando, crescendo, e bum! Explodiu. Eles chamaram de Big Bang, e aquela bolinha começou a sair faísca, poeira cósmica para todo lado, eu e você, a Terra, os planetas, as estrelas, as galáxias, tudo isso por causa daquela bolinha. Aí tu pergunta para ele, e antes da bolinha? Deus é a única realidade existente. Todas as outras são a partir dele. O poeta, sabendo dizer isso melhor do que eu, ele disse, antes que o haja houvesse. Uau! Antes que o haja houvesse. Por isso que ninguém explica. Então, assim, quando você perde todo contato com a realidade, exatamente esse é o retrato vivo do pecado. Retrato vivo do pecado não é o que você está fazendo que te deixa manchado, não. É o quanto você está longe dessa realidade. O quanto você está afastado desse, que é o único lugar de vida. A Bíblia diz que o menino pediu a parte da sua herança e foi para uma terra distante. Sabe o que é se afastar dessa realidade? É quando alguém diz assim, cara, você não está vendo o que você está fazendo com a tua família. Cara, você não está vendo o que você está fazendo com o teu corpo. Meu, será que você não está enxergando o que você está fazendo com seu dinheiro? Com a sua liberdade?
Meu, será que? Sabe quando parece que todo mundo está vendo e só aquele que é o objeto direto do negócio não está enxergando? Essa alienação desse lugar de luz, esse afastamento do único que pode ter substância, porque querer se afastar daqui é achar que eu posso me bancar, é achar que eu posso sobreviver. Não dá, gente, não tem vida fora dele. Você não se banca, eu não me banco. Ninguém pode falar, eu me garanto, sabe por quê? Porque ali agora é 21 horas, eu não garanto 21h01. Só Ele. Amém. A Bíblia diz, nele está a vida, e a vida é a luz dos homens. Pecado é essa alienação, achar que você, aproveitando da herança que Ele te deu, pode viver sem Ele. A vida é herança, a vida é dom, a vida é doação, mas ela é sustentada pelo dono da vida. Sabe o que é o pecado? O pecado é aquilo que anestesia a consciência. A Bíblia diz que o moleque estava fora de si. Anestesiar a consciência nada mais é do que viver fora de si. Viver fora de si. Totalmente anestesiado, cego, entorpecido por um minuto de prazer. Entorpecido por alguma coisa que você sabe que vai passar, que você sabe que vai acabar, e aliás que quando acaba, às vezes nem acabou direito e você já está carregando nas costas o saco pesado da culpa, que vai te carregar, que vai te cansar, que vai te levar para outros processos de alívio daquela culpa, se você não for socorrido rapidamente e atendido rapidamente com só aquele que pode te livrar do peso da culpa. Sabe, eu gosto sempre de pensar nisso. É que eu tenho uma mesa lá em casa e ela é o meu lugar de recreação. Não é a mesa da comida, não. É a mesa onde eu escrevo algumas coisinhas. E é a bagunça mais organizada que eu já vi na minha vida. Está tudo ali, os meus papéis, as minhas coisas, e eu sei onde está tudo. Eu sei tudo certinho. Mas tem dias que até eu olho e digo assim, não, está demais. E aí eu me ponho a querer arrumar e organizar a minha bagunça. E eu começo a achar algum papel, e eu leio e digo, não, isso aqui não precisa mais estar aqui. Amém. Aí eu rasgo, ponho lá no cantinho. Às vezes eu acho outro, e me perco na arrumação que estou fazendo, lembrando do que aconteceu naquele dia, naquele momento, o que deu origem àquele papel e àquela escrita, e eu vivo um momento, às vezes, que eu não queria viver de novo. Claro que eu não estou falando da minha mesa, estou falando do nosso coração. Tem coisa que... Amém. Tem coisa que não precisa mais estar aí. Tem coisa que você precisa deixar ele arrumar esse negócio aí. Talvez você vá achar coisas aí, ou ele ache que quando vocês olharem juntos,
Vai te levar a horas que você vai dizer, Joel, eu não posso rasgar isso aqui, porque só de ver, só de lembrar, só de pensar no que você está falando aqui, doeu de novo, cara. É desse de novo aí. Porque se a emoção, amém, gera sentimentos, quando a emoção é mágoa, ela gera ressentimentos. E ressentimento gera ódio, e ódio mata. Pode não matar o outro, mas ele mata aquele que o carrega. Por quê? Porque a Bíblia diz que quando a raiz de amargura brota, nem a graça de Deus alcança o homem, ele fica privado da graça. Oh, que haja libertação do Senhor aqui nessa noite. Que possa haver tratamento do Espírito Santo com corações, mesa do Joel aqui nessa noite. Uau! Que Ele possa abrir essas gavetas dos nossos corações. E esse papel não precisa mais ficar aí. E sabe o que ele faz? A Bíblia diz que ele joga para trás de si. Ora, Deus enche todos os espaços. Então Deus não tem atrás dele. Isso foi uma linguagem figurada para dizer que ele não está vendo mais isso. Não queira enxergar de novo o que Deus não está vendo mais. Se o sangue de Jesus já tratou esse negócio, você não precisa carregar essa culpa. Não bastasse isso, a Bíblia diz que quando ele joga para trás de si, cai no mar do esquecimento. Ou seja, Deus se lembra de tudo, Ele sabe tudo. Isso está querendo dizer que Deus não faz mais menção desse negócio. Ele não vai mais tocar nesse assunto. Não pense que você vai ouvir de Deus, lembra aquele dia que eu te perdoei? Não, não vai ter esse negócio. A Bíblia diz que ele entrou no santuário de uma vez por todas, e ele já resolveu isso aí. Não queira se lembrar do que Deus já se esqueceu. Não tem lugar nessa gaveta para esses papéis velhos. A libertação de culpa aqui. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia. Oh, eu sinto uma graça de Deus aqui. Sério mesmo. E eu estou começando a entender, eu vinha conversando com o Leandro, estou começando a entender por que eu vim aqui. Eu sinto que tem libertação de Deus aqui. Amarras estão caindo na autoridade do nome de Jesus. Estão sendo rompidos pesos de culpas que estavam sendo carregadas aqui na autoridade do nome de Jesus. Há um poder tão grande de livramento, de libertação, de quebras nessa noite. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Se o pecado é alienação, se o pecado anestesia a consciência, o pecado também é aquela autonomia. É quando você resolve assumir o projeto da sua vida, da sua própria história. Gente, porque aquele menino não estava doidinho, não teve um negócio assim e ele pediu as contas e foi embora. Não, aquilo era um projeto. Porque ele não vivia no tempo da informação que a gente vive. Quem foi que contou para ele o que acontecia fora do muro? Ele já vinha programando aquilo há muito tempo.
Quem foi que disse para ele que ele tinha direito à herança, se ele não tivesse estudado as leis e conhecido tudo aquilo? Ele estava bem informado. Aliás, se o pai metesse o pé e dissesse, não vou dar, ele tinha um monte de argumento. O que você está pensando, Joel? Eu estou pensando que, às vezes, eu posso estar no mais pleno uso da minha razão, mas está fora de mim. Está entendendo? Eu posso estar no mais pleno uso da minha razão, porque ele estava com um projeto feito. Eu tenho dinheiro, eu vou para tal lugar, e lá eu vou construir a minha história. Sabe o que é isso, gente? Assumir uma mentira. Porque aquele pai, por certo, tinha pensado uma história para aquele menino, sei lá qual. Quando ele fizer tantos anos, eu mando ele estudar em tal lugar. Ou quem sabe, eu vou passar aqui a fazenda e ele vai administrar uma parte junto com o irmão dele. Mas aquele pai tinha um plano para ele. Mas ele resolveu assumir um projeto próprio para si. Deixa eu te dizer aqui, aquele pai da parábola era Deus. E quando eu racionalmente assumo um projeto para mim, que não é o projeto de Deus para a minha vida, eu estou fora de mim. Alguém acha que, fulano estava fora de si, estava quebrando tudo, acho que é uma loucura. Não, mas aqui está provado que o cidadão pode estar racionalmente dentro das suas mais perfeitas funções, no entanto, ele está fora de si, porque está fora de si, ou dentro de si, não é uma questão de loucura ou de lucidez, é uma questão de valores. É uma questão de quanto você considera aquilo que foi confiado a você. Ele tinha um lugar na casa, ele tinha um lugar na mesa. O pecado é eu achar que eu posso construir a minha história e que Deus é só um servo dos meus pensamentos. Porque o pai só precisava dar dinheiro para ele. Pai, eu só quero a parte da fazenda. Eu só preciso de dinheiro. O que fazer eu sei. Você não sabe. Você não sabe. Tem uma música que estão cantando por aí, até a filha da minha sogra canta de vez em quando, que a mulher diz, a cantora, mulher, falta de respeito, né? Ela diz, então eu trouxe os meus projetos, ele pediu para eu rabiscar, eu não sei a letra, né? Pediu para eu rabiscar os meus projetos e eu trouxe, e ele disse, traz aqui que eu vou aprovar. Não existe isso, gente. Não existe isso. Deus não quer que você pense e execute os seus pensamentos. Deus quer que você renove o seu entendimento e pense os pensamentos dEle. Ele disse, os meus pensamentos são mais altos que os seus pensamentos. Paulo deixou bem claro, Ele pode nos dar infinitamente mais, amém, do que aquilo que pedimos ou pensamos. Quando aquele menino resolveu fazer o próprio projeto de vida para ele, ele estava dizendo para o pai, que tinha um projeto de verdade, eu vou assumir o destino da minha história. Para onde você vai? Para onde tiver sol, é para lá que eu vou. É bem isso, gente. A gente acha bonitinha a letra e o poeta foi muito bom, medo, eu não tenho nada contigo, não quero mais nada contigo, e vai para onde? Vou para onde tiver sol. E a gente acha que isso funciona
O outro disse que o acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído. O outro disse, deixa a vida me levar, a vida leva eu, mas não funciona assim não. Há alguém que guia o nosso destino, há uma mão poderosa que sustenta a nossa história, há alguém que traçou um objetivo para nós, e se rebelar contra isso é pecado. Amém. Eu não vou falar, mexer com isso, mas é essa geração que nós estamos vivendo, é essa gente que está aí, que se não tiver uma coisa nova amanhã, eles vão ficar tudo perdido, eles não sabem para onde estão indo, eles não sabem de onde saíram. Aliás, é por não saber de onde saíram que eles não têm para onde voltar, estão perdidos. É interessante, gente, porque quando sai de perto, se aliena, se distancia, quando cria essa própria autonomia de eu vou dirigir o meu destino, a gente perde a referência. E você sabe que quando a gente faz uma ficha qualquer aí, um Shopee desse da vida, eles pedem lá um ponto de referência. O ponto de referência é exatamente porque quem veio trazer aquele produto vai chegar ali na garrafa da tampa vermelha, ele vai olhar e vai dizer assim, eu estou no caminho certo. Tem um ponto de referência. Se ele for lá não achar, ele volta e ele diz assim, esse aqui é o ponto de referência. Quem sabe de onde saiu, sabe para onde voltar. Foi o que aconteceu com o menino. E aqui eu começo a falar a terceira parte. Se der tempo, vamos lá. O menino, quando viu que não tinha mais jeito, porque quando o dinheiro acaba, acaba tudo. Oh, não, Joel, não é exatamente isso. Quem banca os seus projetos é o teu dinheiro. Quando ele acaba, falência. Agora, os projetos de Deus são acima de, são além de, são para lá de. Por causa disso, não são financiados por dinheiro. Eles estão hipotecados num lugar onde a traça não alcança e onde a ferrugem não pode alcançar. Eles não terminam. A Bíblia diz, sonhos eternos são os pensamentos de Deus para nós. Bem sei eu os pensamentos que tenho a respeito de vós. Está lá o menino. Acabou o dinheiro, acabou tudo. Só não a arrogância. E ele podia voltar, mas ele falou que nada. Eu tenho um jeito. Eu aprendi muita coisa lá na casa do meu pai. Eu não vou mexer com isso. Senão eu vou continuar falando do pecado. Mas vou mexer só um pouquinho. Não se administra coisa da casa do pai fora dela. Amém. Não tem, gente. Por isso que quando eu vejo, fulano agora era cantora gospel, agora ela gravou umas músicas pop aí, e ela está fazendo. Não funciona, gente. Joel, é radical esse negócio. Não é radical não, gente. Não mistura óleo e água. Não mistura, gente. Por quê? Por quê, Joel? Porque na hora do vamos ver, se tiver anátema, a pessoa vai dizer, fala glória a Deus. E ele não consegue. Não fala, gente. Mas deixa para lá.
O que tem é que o menino, em vez de voltar para casa, foi procurar emprego. Eu posso dar um jeito nisso. Procurou emprego, achou um emprego, não era lá muita coisa, mas eu vou ficar aqui. Só que tinha fome na terra, tinha fome no estômago. Porque, sabe, uma hora a necessidade alcança quem vai longe do lugar de vida. E ele disse assim, esses porquinhos aí estão comendo umas alfarrobas e essas vagens aí. E o dono estava bem pertinho dele e falou, não mexe nisso aí não, gente. Isso é dos meus porcos. Uau. Não mexe não. Vida que despenca. Projeto falido. Diluindo-se entre os dedos como água. Aquilo está acabando. E ele olha para aquele desespero de vida e ele disse, como era curto o caminho da mesa para o chiqueiro. Essa eu não escrevi aqui, mas ficou legal também. Porque o caminho da mesa para o chiqueiro é só uma decisão, nego. E se essa decisão nascer no seu coração, sem que o Espírito de Deus esteja no trono, aí começou a tua derrota. Ah, se eu acabasse aqui, seria a coisa mais triste da vida. Mas começa o processo. O processo é que na hora da necessidade, naquela porcaria de vida, ele lembrou. Não, ele não lembrou do colchão, do cobertor. Ele não lembrou das amizades que tinha em casa. Ele lembrou da mesa. Ele lembrou da mesa. Porque a mesa é muito mais do que um lugar para matar a fome. A mesa é um lugar de construção de identidade. Tanto é que ele não lembrou da mesa da casa do vizinho, não lembrou da mesa do boteco da esquina, ele lembrou da mesa da casa do pai. Que a mesa não é um lugar de matar a fome do meio-dia, que você entra desesperado, vai, come e vai embora. Não. A mesa é um lugar de comunhão, onde se divide experiência, onde você sabe quem é o pai, você conhece quem é o irmão. E ele disse, lá até os empregados têm comida com fartura. Aqui, amém. Aqui começa o processo de transformação do pensamento. É quando ele vai mexendo lá na sua memória, a sua memória antiga, guardada, e ele vai trabalhando isso e vai fazendo você trazer a memória como era lá em casa. Vai dizer que você não tem saudade de dias que você viveu na presença dele, que você tinha plena certeza que aquele momento era um pedaço de céu para você. E se você pudesse trazer aquele momento agora, você diria, eu viveria isso pelo resto da minha vida. E agora parece que você está tão longe disso, e você diz, ai, que saudade que eu tenho daquele momento, quando a presença de Deus habitava na minha tenda, e quando parece que eu vivia esse negócio. Oh, está tão perto de você. Ele tomou uma decisão depois dessa lembrança, ele disse, eu vou me levantar. Porque o processo de transformação não basta simplesmente você lembrar daquele ali, de como era antes, dos momentos felizes que você viveu. Precisa ter uma decisão de voltar ao lugar da comunhão. Eu vou me levantar.
e eu vou para a casa do meu pai. Amém. Agora é o seguinte, ele só voltou porque ele sabia de onde saiu. Que haja avivamento de experiências, das referências que nós tivemos. Eu sei que teve momentos que você viveu na presença dele, que você queria eternizá-los. Teve momentos que o pecado bateu na tua porta, mas ele não conseguiu te vencer. E parece que você diz, mas naquele tempo era diferente, Joel, não, você não era nada. É porque você dependia mais dele. É porque você sabia que você só pode tudo porque ele te fortalece. Uau! E ele diz, eu vou me levantar e eu vou para a casa do meu pai. Porque lá na casa do meu pai, até os empregados têm comida. E eu estou aqui nessa porcaria de vida. Deus não chamou ninguém para dividir espaço com porco, gente. Eu não sei com quem você anda. Eu não sei quem divide a mesa com você. Eu não sei a qualidade dos seus contatos e as suas conversas. Mas o teu lugar é na mesa. Oh, Espírito de Deus. O teu lugar é na mesa. Na mesa. Você sabe de que no costume bíblico o empregado não comia na mesa. Diferente da casa desse menino aqui, ele disse que até os empregados tinham lugar de comer na mesa. Era um pai muito bom, gente. Parece até com esse Deus que a gente serve. E ele disse, eu vou para lá. E ele bolou uma ideia. Era um menino cheio de ideias. Eu vou dizer, pai, eu pequei contra o céu e perante ti. Aqui eu quero parar um pouquinho. Porque metanoia envolve isso aqui. A gente acostumou a pedir perdão e não a confessar pecado. É diferente, gente. A gente aprendeu a pedir perdão. E a gente fica, ai, me perdoa, me perdoa. Ele perdoa, claro que ele perdoa. Mas não é isso que funciona. Se foi só isso, não houve transformação do pensamento, do entendimento, não houve transformação do coração. A Bíblia diz que é aquele que confessa e deixa que alcança a misericórdia. Eu sabia que esse tema é um pouco difícil, pesado. E amanhã, se deixar voltar, vai ficar pior. Ele disse, eu vou me levantar e vou dizer, pai, eu pequei contra os céus e perante ti. Isso é confissão, gente. Pecado tem nome. Pecado tem nome. E quando a gente vai falar com ele, a gente não pode dizer, Senhor, tu já conhece tudo. Porque sabe, o juiz pode ter tudo escrito lá do BO do cidadão. Mas uma confissão só é confissão quando o cidadão abre a boca e diz assim, não, senhor juiz, foi assim, assim, assim. Tem nome. Diferente dos juízes que vão bater o martelo e mostrar quanto vale a condenação, a Bíblia diz, se confessarmos para ele, amém, ele é fiel e justo para perdoar todos os pecados.
porque diz que o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, já nos purificou de todo o pecado. Só que o menino tem uma ideia, e ele diz, eu vou dizer para ele o seguinte, eu pequei contra o céu, perante ti, eu não sou digno de ser chamado teu filho, faz de mim um dos seus jornaleiros. É exatamente aqui que ele falhou no último ponto da metanoia, porque não mudou o pensamento dele. O que era o jornaleiro? O jornaleiro era um assalariado, um diarista. Era um diarista. Então ele chegava de manhã, entrava, fazia o seu dia de trabalho, no fim do dia recebia o seu quinhão, o seu denário, e ele ia embora. O que aquele menino queria era poder estar ali, poder satisfazer a necessidade, ganhar mais um pouquinho, porque sabe que o pai dava, mas aí ele ia continuar administrando a sua história. É que Deus não nos deixa errar nos nossos projetos duas vezes, porque Ele tem pressa. Porque Ele tem pressa. E quando o menino veio correndo, o pai correu também, e o menino disse, pai, eu pequei contra os céus e perante ti, não sou digno de ser chamado seu filho, pai. Uau. Não deixou ele continuar. Ele disse, não, saiu daqui, filho, não volta jornaleiro. Saiu daqui, filho, não volta empregado. Filho meu não volta para casa só para matar a fome, ganhar o meu dinheiro, me servir com a sua força de trabalho e depois ir embora de novo. Não, saiu daqui, filho, volta filho. E para mostrar que é assim, eu vou dar um churrasco hoje. Vai ter churrasco, vou matar um bezerro que eu deixei engordando desde o dia que você foi embora. Porque eu sabia que você ia ter saudade dessa casa. Porque eu sabia que você ia lembrar da mesa. Porque eu sabia que você ia entender um dia que abundância só se tem na minha presença, que só se goza graça na minha presença e que só pode receber o favor quem está na minha presença. Uau! Vou dar uma festa e você tem vestido de festa, porque quem não tinha vestido de festa era lançado fora, porque não era convidado. E ele era o de honra. Vou te dar uma sandália, porque aqui em casa quem anda descalço é escravo. Filho não. Filho anda calçado. Então, quando todo mundo vê que você não está descalço, vão dizer, o Joãozinho voltou. Amém. Teve uma transformação nesse menino. E mais, Joãozinho, vou pôr o anel que é o sinete da nossa família de novo no teu dedo. Onde você chegar, que eles olharem nas tuas mãos, vão saber que o meu filho está de novo aqui e que tem parte de novo em casa. Eu terminei. Se o Espírito Santo não renovar a sua mente, você vai ser escravo dos seus pensamentos.
Se o Espírito Santo não equilibrar as suas emoções, você vai ser escravo dos seus sentimentos. Se o Espírito Santo não orientar a sua vontade, você vai ser escravo dos seus desejos. Se o Espírito Santo não iluminar a sua consciência, você vai querer ser dono do seu destino. E você vai viver uma porcaria de vida. É hora de voltar para a mesa. Tem lugar na mesa. Tem pão, que é alimento e sustenta a vida. Tem vinho, que é alegria e que eleva a vida. Há um lugar de arrependimento aqui nesse lugar, nessa noite. E assim mesmo como você está, eu quero que você curve a sua cabeça. E que você permita agora que o Espírito de Deus sonde a gaveta desse coração. E se tiver lugar para ele aí, amém. E se você der liberdade dele mexer nesses papéis agora, há um poder de libertação, de culpas. Ah, Joel, mas tem coisa que só de eu lembrar, aquela voz que eu ouvi aquele dia, parece que dói de novo. Até hoje, até agora, porque o Espírito de Deus vai cuidar desse negócio aí hoje. Oh, Espírito de Deus, meu amigo, meu companheiro, tu tens liberdade aqui. Tu tens liberdade aqui. Se arrependimento é também mudar de mente, nós nos arrependemos, Senhor. Não nos arrependemos simplesmente pelos danos e males morais que a gente praticou, mas pelo tanto que a gente foi longe de Ti. Pelo tanto que a gente usou o pleno uso da nossa razão, mas estava fora da nossa plena consciência. E pelo tanto que a gente quis ser Senhor da nossa história. Trata com o nosso coração agora, Senhor. Trata com o nosso coração agora. Tu sabes o que eu carrego no meu. Tu sabes o que eles carregam no deles. Não deixa ficar nenhuma raiz de amargura aqui, Senhor. Há lugar para Tu agires, Senhor, e há lugar de cura. Há lugar de cura agora, na autoridade do nome de Jesus, agora. Agora, na autoridade do nome de Jesus. Agora, na autoridade do nome de Jesus. Espírito de Deus, Tu tens liberdade para investigar essas histórias agora. Volta lá atrás, naquele momento dessa história. Volta lá atrás, naquele dia, daquela conversa difícil, daquela palavra que foi tão contraditória. Uau! Deus quebra isso agora, na autoridade do nome de Jesus. Há um lugar, Senhor, para Ti operares agora. Faz isso, Espírito Santo, com o Teu bálsamo, com a Tua graça. Com a Tua libertação, nós queremos voltar conscientemente à Tua presença. E agora, Senhor, aviva a comunhão entre nós. Aviva a comunhão entre nós. Nós queremos romper em glórias. Nós queremos romper em louvor. Nós queremos romper em adoração. Nós queremos um coração puro, liberto, transformado, para Te adorar da maneira como Tu deves ser adorado, Senhor. Muito obrigado, em Teu nome oramos.
Amém e amém.